Não tem jeito. A pauta do dia é Cuca, envolvido naquele caso de estupro em 1987, condenado em 1989 na Suíça, mas que, de certa maneira, está passando pelo escrutínio da opinião pública só agora, depois de muitas décadas. E em meio à saída de Cuca do Corinthians, para quem não sabe, ele pediu demissão depois do jogo de ontem, o Renato traz dados muito impressionantes sobre a violência contra a mulher e o machismo, que mostram que o risco de estupro está na mente de todo mundo, Renato, homens e mulheres. Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Band News. Eu, por conta do assunto que infelizmente domina as manchetes de todos os jornais, não só do noticiário esportivo, e não, infelizmente, que o assunto domine as notícias, infelizmente, que é bom que se fale no assunto. Infelizmente é que casos como esses ainda aconteçam no nosso país. Por conta disso, eu resgatei uma pesquisa que nós do Instituto Locomotiva, fizemos com o Instituto Patrícia Galvão, que é uma instituição muito bacana que há décadas estuda aí as questões relacionadas à violência de gênero no Brasil. E esse estudo traz algumas fontes, traz alguns dados bastante interessantes, né? Quando nós perguntamos para as mulheres se elas têm medo de ser vítima de estupro, 95% das mulheres afirmam que sim. 95% das mulheres afirmam que têm medo de ser vítimas de estupro, sendo que 80% afirmam que têm muito medo. Esse número é maior do que o número de pessoas que afirmam que têm medo da morte, que é algo que em 100% dos casos irão acontecer. E o que provoca esse medo todo, Renato? São as experiências, são relatos de pessoas próximas, o noticiário, enfim, me parece algo descomunal, né? A gente está falando quase de uma unanimidade. Você que trabalha com pesquisa deve saber, né? Melhor que a gente, o quão é difícil você se aproximar assim do 100% em qualquer tipo de questão. É algo praticamente impossível de acontecer, Megali, e mostra um medo completamente generalizado, até porque quando nós vamos olhar aí as pessoas que afirmam ter muito medo, esse número é de 80%, de 88% entre as mulheres pretas, 87% entre as mulheres pretas, 88% entre as mulheres mais jovens. Esse medo existe porque a violência de gênero, que anda de mão dadas com o machismo, ela está mais permeada na sociedade do que se pode imaginar. Ela está permeada através de uma piada, ela está permeada através de um homem que se acha no direito de molestar uma mulher, como se a mulher fosse propriedade dele. Ela está presente num conjunto de situações, como uma cantada no trânsito, uma passada de mão no ônibus, que durante décadas foram normalizadas na sociedade brasileira. A pesquisa mostra que isso faz com que o ambiente de convivência dessas mulheres com machismo é muito mais presente do que se podia imaginar. No entanto, ela mostra outros dados também, Megali. Ela mostra um entendimento de algumas situações que, obviamente, se caracterizam como estupro, mas que algum tempo atrás poderia não ser vista pela sociedade como estupro. Por exemplo, a frase "um homem obrigar uma mulher a ter uma relação sexual". Hoje, 95% consideram que é uma situação de estupro, ou seja, não é não. Um homem fazer sexo com uma mulher que está inconsciente, bêbada ou drogada. Hoje, 96% dos brasileiros consideram que essa situação é uma situação de estupro. Mesmo assim, uma série de estupradores, uma série de homens
que cometem algum tipo de violência contra a mulher tendem a culpar a vítima, seja pela roupa que a vítima está vestindo, seja pelo contexto ou pelo lugar onde ela se encontrava, como em boates, muitas vezes, que isso faz o homem que tem um pensamento machista arraigado acreditar que se aquela mulher estava naquele tipo de lugar, aliás, o mesmo tipo de lugar que ele estava, ela está dando uma carta de consentimento a ela. E isso está presente há muito tempo. Infelizmente, o que mudou não é o número de casos de machismos, o número de casos de violência contra a mulher, mas o quanto que a sociedade está amadurecendo para esse tema. Esse caso do Cuca aconteceu no século passado, que teve uma certa repercussão, mas que durante muito tempo todo mundo fingiu que não existia. E que agora, na terceira década do século XXI, quando ele é escolhido para ser técnico de um dos principais times do Brasil, que tem a segunda maior torcida do Brasil, que é o Corinthians, esse caso volta à tona. E volta à tona por quê? Porque os próprios torcedores, a própria sociedade não topa hoje aquilo que era há 3 décadas atrás naturalizado, visto como um tema de menor importância. Renato, será que essa visão pode mudar ainda mais? Porque você citou o estudo do Instituto Locomotiva em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, certo? Mostrando esses números. Certo, isso mesmo. E eu encontrei um outro estudo que foi divulgado aqui no ano passado, também do Instituto Patrícia Galvão, que fala sobre práticas invasivas, quantas mulheres já foram vítimas de assédio, de importunação sexual, de perseguição. 45% das mulheres que responderam a essa pesquisa tiveram um corpo tocado sem consentimento em local público. 41% foram xingadas ou agredidas por dizerem não a uma pessoa que estava interessada. 32% passaram por situação de importunação, assédio no transporte público. 31% passaram por tentativa de abuso sexual ou abuso propriamente dito. E aí, dos homens, 5% admitiram tocar o corpo de alguém sem consentimento em local público e nenhum declarou ter praticado importunação ou assédio sexual. Essa conta não fecha. Né? Não fecha. Não são os mesmos 5% que estão praticando todos esses casos. Então, existe uma necessidade de mudar ainda mais, né, esse pensamento a respeito disso. E só para acrescentar uma outra coisa, assim, sobre esse medo, né? A gente estava dividindo um pouco sobre outros medos, mas esse é um medo próprio das mulheres, né? E conviver, basicamente próprio das mulheres, conviver com um medo desse e o que isso provoca na rotina, na vida de uma mulher, a gente não consegue nem dimensionar, né? Porque o medo paralisa, o medo limita, o medo provoca mudanças no comportamento que viram uma enorme preocupação o tempo todo, né, Renato? E como os legisladores, na sua grande maioria, são homens, como no executivo nós temos uma grande participação de homens, eles não conseguem dimensionar isso. Isso me lembra um pouco da discussão que nós já tivemos aqui na coluna um tempo atrás sobre pobreza menstrual, né? E o porquê que os homens eram contra que se distribuísse absorventes para adolescentes e para mulheres de menor renda. Simplesmente porque os homens não menstruam. Quando a gente pergunta aqui nessa pesquisa que nós realizamos para o Patrícia Galvão, essa outra é nossa também, viu, Carlinha? Opa! Que a gente fez com eles. A gente pergunta aqui: quem costuma ser vítima, as principais vítimas de estupros no Brasil? Simplesmente não aparecem homens, só aparecem mulheres. Meninas, 57%, mulheres adolescentes, 37%, mulheres adultas, 6%, mulheres idosas aparecem aí com 1%. O que a gente está querendo dizer com isso na prática? Que você tem, de um lado, um ambiente grande do machismo, do outro lado, a sociedade normalizando isso e os homens normalizando isso. Quando você pega em homens que estão, de alguma forma, ocupando um cargo ou um lugar de poder, e jogadores de futebol muitas vezes estão ocupando esses cargos, eles acham que o mundo está para servi-los, que as mulheres estão para servi-los. E onde já se viu
imaginar que uma mulher não queria sair com um jogador tão bonito, atlético, rico e famoso como eles, né? Infelizmente, esse caso do Cuca, que é do século passado, não fica atrás de casos como o do Robinho, de casos como o do Daniel Alves e de tanto outros jogadores espalhados pelo mundo que são acusados e muitos deles condenados por estupro ou violência sexual contra as mulheres. A boa notícia é que as torcidas se organizam cada vez mais para isso. Eu sou palmeirense, o ouvinte que nos acompanha sabe bem disso, mas mesmo sendo palmeirense eu não tenho como não dar os parabéns à torcida corintiana que fez com que um caso que estava esquecido voltasse à tona e que criasse o que nós chamamos de constrangimento pedagógico a todas aquelas pessoas que foram condenadas por estupro ou naturalizaram algum indicador de estupro. Acho um avanço aí nessa nova fase do que poderia ser chamada da democracia corintiana. Nem toda, né? Nem toda, porque uma porção bem importante da torcida preferiu virar o rosto para o outro lado. Mas o Corinthians mostrou que é um time democrático mesmo. A voz do torcedor corintiano, as vozes isoladas de muitos torcedores que fizeram um grande coro. E das torcedoras, sobretudo. Das torcedoras, foi o que criou esse ambiente aí que resultou na saída ontem à noite do Cuca. Inclusive das jogadoras do time feminino. Isso, exato. Do Corinthians, né? Que tiveram uma postura bastante forte e coerente. Acho que só se tiver esse movimento que vai doer, nós vamos conseguir mudar essa situação. Agora acreditem, mas é mimimi, vai doer, meu amigo, o que dói mesmo é uma violência contra a mulher. Renato, até semana que vem.